Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Saf, criadora do MQP, e tô com a minha host, Alô, Hello. para mais um episódio incrível. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. O nome dela é Rogéria e ela é advogada, empreendedora do direito, esposa do Edi, mãe do Bernardo e do Luca, gente, mãe de dois. O sonho do Marcelo é ter dois homens, sabia? E o seu desafio é conciliar trabalho, cuidados de casa, maternidade e autocuidado. Bom, Rô, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por Obrigada. ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E conta um pouquinho para o pessoal da sua trajetória, de como você chegou até aqui. Quem é a Rogéria? Isso, quem é a Rogéria? Bom, a Rogéria está sempre se redescobrindo. Então, assim, Importante. existem várias Rogérias nesses 42 anos de existência. Eu sou uma mulher, mãe, empresária hoje, que eu me considero depois de várias descobertas. E realmente é um desafio muito grande ser mulher hoje, conciliar com a vida materna, porque ser mãe de 2 homens, eu sou a É única um mulher, desafio. tirando as minhas cachorras, que eu tenho 4. Nossa, igual lá em casa. Então são as cachorras e eu, e Aham. os homens de casa. Quantos anos tem os seus Os filhos? Tem um de 11 e um de 4. Ah, tem Então um novinho tem já. um Aham. novinho, a diferença é grande, então tem a diferença de escolaridade, Sim, tem todo tem a diferença de as processo, a rotinas rotina. são Aham, diferentes, eles estão sim, em fases sim. diferentes. A maternidade também foram em fases diferentes. Eu estou numa fase também de trabalho muito diferente da minha vida. A maturidade também, né, depois que a gente passa, vocês não passaram ainda disso, mas depois você passa dos 40 também dá uma diferença na nossa vida. Sim. A questão do casamento. Então, realmente é um desafio. Eu coloquei essa questão do desafio, porque hoje na minha vida conciliar, eu não falo muito do equilíbrio, eu acho que não existe esse equilíbrio. Não Existe existe. uma A harmonia. gente estava falando isso agora há pouco. É. Ter essa harmonia que talvez seja o maior desafio, conseguir chegar nessa harmonia. Porque a gente fica querendo ter tudo perfeito. A gente fica querendo ser aquela super mulher que vai dar conta de tudo, e não é assim. A gente Não é sabe que na assim. balança não tem como você deixar tudo ao mesmo tempo, porque uma hora você vai, né, deixar um pouco de lado uma coisa para deixar a outra mais alta, Mais depois vai alta e mais trocar. baixa. E Exatamente. eu, como uma família que tem mais mulheres, porque lá em casa somos 4 pessoas, mas 3 mulheres, Aham. irmãs e um homem. E minha mãe também, meu pai é caminhoneiro, então ele ficou muito ausente de casa. Sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito mais presente, foi aquela pessoa que teve uma presença muito forte. As Uhum. mulheres têm essa presença muito forte em Sim. casa. Então eu descobri essa questão de ser guerreira e tudo de uma forma boa, mas de um outro lado muito negativa. Então, quando eu tive minha primeira gestação, eu acabei tendo uma depressão. E descobri que a vida não era aquela fortaleza, que eu não era aquela pessoa tão forte, que eu não deveria ser aquela pessoa daquela E que estava forma, que eu tudo poderia bem. ser um pouco mais humana. Sim. Eu até falo que a maternidade, minha primeira maternidade, ela me humanizou. Parece estranho isso e talvez parece até que me deixou uma pessoa diferente, que eu não era uma pessoa humana, não é isso. Mas me deixou diferente, claro, né? Hoje eu sou uma Sim. outra pessoa em relação depois da maternidade, mas foi de uma forma muito dura. Eu descobri isso, que essa harmonia, ela é necessária na nossa vida e a gente não precisa, né, chegar ao extremo, porque é, não precisa chegar, nessa questão de querer fazer tudo, porque a gente realmente não precisa dar conta de tudo, Sim. porque a vida não é para dar conta de tudo. É para a gente estar presente. A gente sempre fala muito isso, né? Ah, você tem que viver o agora, Mas a vida tem altos e baixos, né? E esteja tá tudo presente bem. naquilo. Sim. E você tem que estar presente realmente, inclusive nas coisas que não são tão boas. Uhum. Porque a gente precisa passar por isso, né? É nos maiores desafios que a gente tem os maiores crescimentos, Sim. inclusive.
E eu Exatamente. tive isso, né? Eu passei por isso dessa forma, que eu achei que para mim foi uma coisa que me trouxe um crescimento muito grande, mas não foi numa fase muito boa naquele momento que eu estava, porque eu não estava preparada para passar por aquilo, né? Nem sei se alguém está preparado para Mas eu passar por acho isso, que né? eu falo que assim, às vezes Deus manda os desafios na nossa vida e a gente às vezes nem tá preparado para aquilo, mas aí lá na frente, quando depois tudo é resolvido, a gente vê o quanto foi bom a gente passar por aquilo para amadurecimento, crescimento, E te né? preparar para outras situações futuras, que aí depois Exato. você vai ter clareza para conectar tudo. Então, na época Exatamente. vai ser um fardo, você vai falar, nossa, mas eu não Mas estava por que eu preparado, tô porque passando por eu. isso? E Aham. depois tudo vai fazer sentido. Eu tenho certeza que todos os percalços, tudo que você passou, te tornou essa mulher forte que você é hoje, mais do que naquela época que você se considerava uma super mulher, tenho que dar conta de tudo. Mas o jeito de levar a vida, de entender como tem que ser a presença da Rogéria na vida de seus vários núcleos do seu trabalho, no seu autocuidado, com os seus filhos. E aí faz todo sentido, né? Exatamente. E de você também aceitar e de se permitir. Eu acho que é o Sim. primordial aqui. Você tem que se permitir em passar, se permitir em ser a mãe que não é perfeita. E Mas pro seu filho você é perfeita. mas você mas também mostrar para ele que Que você você pode pode ser, falhar. sim, com Então, ele certeza. tem que ter consciência que você é um ser humano, que você, por mais que para ele você é aquela segurança, que você realmente é, né? Por ser a pessoa mais velha, que vai estar cuidando dele, você não é a perfeição. E Sim. ele tem que ter consciência disso, e você também tem que Sim. ter que você vai falhar, e a gente falha É mesmo. isso mesmo. E tem que ter o carinho com você tem que ter o autocuidado, que eu falo que é o desafio, gente. Eu tenho os meus desafios diários, eles são desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e são todos os dias. Então, é no momento que eu estou no meu trabalho, é no momento que eu estou dentro da minha casa, porque essa harmonia que eu busco ela diariamente, ela é desafiadora, e principalmente eu falo a questão da maternidade, porque envolve as outras pessoas Sim, que dependem de mim. sim. E os meus filhos ainda dependem muito de mim. E trazer isso para dentro de casa, inclusive, assim, a harmonia com o casamento, né? Que Sim, com também certeza. É muito a gente importante trazer, a gente também. vê muito a questão, inclusive você traz isso muito pra gente, né? O tempo todo, né? Como que a gente deve lidar com isso, trazer isso, fazer que isso seja de forma muito leve, não é tão fácil Fácil. assim. Não é. Aham. Porque às Na vezes a gente prática, fala assim, aham. vamos fazer isso, você tem que fazer isso. Parece que é uma Sim, receitinha que você vai usar sim. ali, E mas no dia a dia o seu filho adoece. Você tem algumas às vezes você coisas não que vão tem rede de rede de apoio, apoio, né, que vai é muito acontecendo importante. algumas questões ali que foge, às Do vezes, seu né, controle. do controle que você queria que fosse de uma outra forma e não é. Então, eu falo muito que eu busco isso e a gente trabalhar as nossas questões, porque passar isso para o outro já é muito difícil. Agora, você ter que trabalhar isso com você, é ter que trabalhar o seu autoconhecimento diariamente também, saber. Por que eu falei assim, a Rogéria já foi várias Rogérias, e ela continua sendo, porque eu estou Você tá sempre recriando, buscando sempre melhorar. Aham. o meu crescimento. Sim, Porque a pessoa só para de crescer, ou de se conhecer, ou de buscar o autoconhecimento quando ela morre. sim. Então, Com o certeza. nosso fim do autoconhecimento é quando a gente falece mesmo, aí a gente sabe que a gente finalizou ali e cumpriu a nossa missão aqui nesse mundo. É verdade. Então, essa busca vai trazer muita mudança e a gente ter humildade também de reconhecer que a gente tem que passar por isso e que isso vai ser, não é uma linha tão, não é uma linha Reta, reta, assim. que Aham. ela vai ter Altos e muitas baixos. mudanças ali, vai ter alterações e a gente tem que buscar, inclusive, ajuda. Nós temos que buscar apoio, nós temos que buscar amigos que possam dar esse suporte, né? Até Sim, reconhecer nas outras pessoas que possam dar o suporte. com certeza. Não aquelas também que não vão trazer esse benefício para gente, né? E me conta uma coisa, o que te motivou a cursar o direito e se tornar essa grande advogada e empresária que você é hoje? O direito, ele veio para minha vida, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que buscou por justiça. Uhum. Seja aqui nessa vida ou seja em outras vidas, mas eu sempre fui, desde pequena, aquela pessoa que queria resolver
os assuntos. Sim. Então, não tenho ninguém de formação na minha família. Então, não é algo que veio De família. de alguém que... Influência, nada Não. disso. Você tem alguma influência, talvez, de amigos, alguém que me inspirou. Que essas influências eu tive sim. Mas eu acho que era mais essa questão mesmo de querer trazer alguma justiça. Tanto é que eu faço muitos trabalhos sociais dentro do meu escritório, que é uma questão pessoal, que me traz uma satisfação pessoal do que eu buscava quando eu busquei o direito. Uhum. Então, é uma satisfação minha. Sim. Até E é o que respondendo, importa também, né? e até Você tem que respondendo estar a sua satisfeito. pergunta, o porquê que eu busquei o direito. Então, Aham. dentro disso, eu consegui fazer a minha satisfação pessoal. E me realizei, porque hoje eu, dentro até dos ensinamentos, né, que a gente trouxe aí com as outras questões que a gente vem trabalhando, eu consegui trazer e estruturar hoje para uma realidade que eu não achei que eu teria há uns anos atrás. Porque eu Sim. já tenho quase 20 anos aí de Carreira. carreira e hoje eu estou vivendo uma realidade que eu não vivia há 15 anos. E que talvez você nem imaginava Não que um dia você imaginava. fosse capaz de Então, assim, é viver. bem bacana isso. Eu E estou bem satisfeita com isso e o direito, ele me realizou. Ele que te Pro- proporciona, né? Isso que você tá Profissionalmente, vivendo hoje exatamente. E eu também. consigo, inclusive, fazer mais questões sociais, que é o que talvez me motivou a entrar no direito. Ah, legal. Nossa, e é tão bom quando a gente busca por uma área e realmente se identifica nela, né? Sim. Porque tem vários casos, e aí tá tudo bem também, que a pessoa escolhe uma formação lá atrás, mas aí vê que não é isso que ela curte, como foi o seu Foi. caso, e aí busca por outra coisa e tá tudo bem. Mas também é muito legal quando desde nova você já identifica uma aptidão, né? Um trejeito ali. Eu também escolhi o direito muito nova e gosto muito. E segue e vai descobrindo o seu propósito dentro daquela área que você escolheu. Eu acho isso muito massa. E nesse meio tempo, ô Rogéria, você se mudou, né? Você era de BH, foi para o interior, para Ouro Preto, uma cidade histórica lindíssima. E quais foram os seus desafios pessoais e profissionais com essa mudança? O que que te levou a ir para Ouro Preto, sair da capital, onde teoricamente teriam mais oportunidades para ir para o interior? Talvez cuidar mais da família, ter mais um conforto ali. A gente sabe que criar os filhos no interior é mais tranquilo muitas das vezes do que numa cidade grande. O que que te motivou a ir para lá? Só uma curiosidade em relação a essa escolha do direito, porque eu sou muito voltada também para a natureza. Então, vai ligar um pouco com essa questão aí de ter ido para o interior. E Então, ela mudou pro interior na pandemia, não foi? foi na pandemia, foi em 2020. E com o bebezinho. Mas eu vou falar o que tem a ver. Eu sempre fui muito ligada. Minha válvula de escape foi... Eu sou daqui, sou de Belo Horizonte, sou da capital, nascida e criada aqui. Então, minha válvula de escape foi sempre sair daqui, finais de semana, ia para o interior, ia caçar o mato, ia fazer uma caminhada, trekking, alguma coisa que é o que eu gostava. Chocada. Sempre. Então, a gente sempre, quem é daqui sabe que quem fazia isso ia muito para a Serra Serra do do Cipó. Cipó. Então, né, sabe que ali era quem quer cachoeira e mato vai para lá. Sim. E quando eu fui escolher a faculdade, o que você vai fazer? Eu queria muito fazer geografia. Então, assim, eu falei assim, eu faço geografia ou geologia, gente. Fazer geologia. Isso. E o direito estava no meio também. Eu falei assim, não, eu acho que eu vou no direito mesmo, porque geografia, eu falei assim, eu não vou, quero dar aula, e não via muita perspectiva, porque eu acho que eu não tinha muito conhecimento Sim. Possibilidade. Das da áreas, né? amplitude das Aham. outras áreas que a geografia. Hoje eu tenho mais noção disso. E, por incrível que eu pareça, também eu queria fazer oceanografia. Eu não tô conseguindo nem falar. Bem exótico, né? E aqui não tem. Então, Vou pro direito mesmo, que é vou melhor. para o direito. Mas, em 2020, eu engravidei do meu segundo filho, bem na pandemia. E meu marido, ele é de Ouro Preto. Ah, tá, Então, legal. ele não aguentava mais vir para Belo Horizonte, assim, já não estava estafado. Ele sempre morou no interior.
E Pra quem sempre morou no interior, vir pra uma cidade assim grande, né, movimentada, urbana, é complicado é mesmo. complicado. Pessoa. E a situação toda, a realidade, cidade Pandemia também, fechada, aham. a realidade dentro do escritório, tudo home office, é tudo fechado, as audiências também estavam tudo online. Então, nós decidimos fazer uma experiência e de ir mesmo para o interior, que era uma coisa que eu já queria muito. Fazer essa Você já experiência, já gostava, né? gostava. Aham. É um local que me acolheu muito bem desde o início, é um lugar que eu já gostava muito, é um lugar maravilhoso, que as pessoas de Belo Horizonte não conhecem tão bem. E ao invés da gente ir Você para acredita que lá, eu tenho muita vontade? Eu já fui em Ouro Preto, mas eu fui com excursão de escola. que é o que eu tinha ido também, tá? E direto eu fico vendo, né, às vezes stories de pessoas que vão. Lá tem vários restaurantes Faço, deliciosos, eu Restaurantes, amo. né? Eu Adoro. falo com o Marcelo E ninguém direto pra faz o gente ir pra tour. lá, mas a galera parece ter um pouco de preconceito, Não, né? ninguém faz o tour Tour realmente histórico das ninguém faz. igrejas e tal. E ninguém Aham. faz a parte também de cachoeiras, ninguém conhece essa parte que tem Eu tenho medo lá. de cachoeira, sabia? É, Eu adoro. Eu Não, já fui em eu vários lá em acho Ouro Preto. incrível, mas eu tenho medo. lá tem essa questão também, né, histórica das Sim. igrejas. E lá tem um mundo que você tem que estar Um lá mundo à para você, parte, que você só o tem que estar que lá para poder só estando lá conhecer. pra conhecer, sim. E eu conheci isso, eu até falo, assim, já estando lá quase 5 anos, que toda vez que a gente leva alguém e vai passear, eu conheço uma coisa nova, é É legal, muito né? legal. E lá é muito bonito, então vale a pena, viu, gente? Vai lá Pode me conhecer. levar lá um dia. É, a agenda de vocês é complicada, vai estar convidada, tá? Para poder ir lá. Em outubro tem o 12, que é muito famoso. Já fui É, várias vezes, é legal também. eu ia E também. carnaval lá é bom? Já passei, eu gostava. Luiz também? Nossa Senhora. Tá bem diferente o carnaval lá, que não é na rua mais, Ah, é tá. fechado, até para Aham. poder preservar o centro histórico. Sim, Mudou com bastante, certeza. né? Aham. Mas ainda é bem famoso. Então eu fui morar lá. Eu moro num distrito que é um pouquinho antes daquele centro histórico, que não é lá, a gente fala que é Europa mineira, né? Porque Aham. lá é uma região muito fria. Sim. Lá realmente você chega, dá uma diferença climática muito grande. Então eu moro um pouquinho antes e para os meus filhos é Com maravilhoso. certeza. E aí Eu eles vivo uma estudam lá. realidade que eu nunca achei que eu Se fosse. viveria. É muito diferente. Eu nem, assim, não sei nem descrever isso, porque meus filhos andam de bicicleta na rua, eles vão à padaria sozinho. Mas Tenho aqui, quando a gente mudou pra Alphaville, eu queria isso, sabe? Porque o Marcelo, ele é muito urbano, então pro interior ele jamais iria. Você conhece, você sabe. Mas assim, eu queria um lugar onde eu pudesse criar meu filho dessa maneira, entendeu? Assim, brincando na rua com os amiguinhos, pra assim, andando sozinho. E lá no Alphaville tem muito disso, né? Não sei se você já foi lá, mas lá tem muito disso, assim, é como se fosse o interior. Lá é, tem de tudo é uma cidade, é uma mini cidade. e assim, é muito seguro, né, dentro dos condomínios. Então, o Miguel anda na rua, e é bicicleta, e quando ele crescer vai continuar. Eu vejo os meninos maiorzinhos lá também, andando, brincando de queimada na rua. E isso é só interior que tem, né? Isso aí. Então, assim, eu entendo esse lado, assim, que você tá falando, porque é isso que eu quis proporcionar também pro Miguel. E lá no Alphaville eu consigo, né, proporcionar isso. E não estando em um interior. Porque lá é tipo uma roça também. Eu falo que lá é o interior, uma roça. É muito próximo, né? É, Igual eu estou a 40 minutos do Alphaville. Assim, muito é muito pertinho, próximo. A sim. gente teve evento ali no Alphaville, eu Foi, você ia, foi e voltou. voltava, É porque é a muito distância que eu próximo. gasto de lá aqui, né? Então, assim, é muito perto. E eu tenho escritório aqui em Belo Horizonte. Eu Vai e venho volta. aqui, Mas você às vai e volta vezes, ou você vou e fica? volto. Ah, tá. Vou e volto. Uhum. Porque para mim É não muito perto, compensa ficar sim. aqui, né? E ficar distante Da dos sua meus filhos família também. também. Aham. Apesar que eu tenho, assim, a minha mãe, meus irmãos, todo mundo mora aqui, mas, assim, não compensa para mim. Sim. Os meus pais, por exemplo, moram na Pampulha, que é no final aqui. Ah, País No País Pampulha. Pampulha. O Luiz conhece bem. Então, você sabe, né? Dependendo do horário que a gente sai aqui, eu gasto menos tempo para chegar na minha casa do que Do que chegar na lá. praia. Não, Então, com certeza, 1h30. então, assim, é muito prazeroso. Eu não tenho vontade de retornar. É claro que eu sou muito adaptável. Se eu tiver que retornar, não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso, mas
os meus filhos, para mim e pela minha rotina, ir para lá traz essa harmonia para Sim. minha vida. Sim, Porque a vida não deixou de ser corrida. sim, Eu com continuo certeza. fazendo até mais coisas que eu fazia, porque o tempo que eu gastava no trânsito, eu estou fazendo alguma coisa lá. Eu estava até fazendo uma reflexão em relação a isso, que eu gastava aqui mais ou menos 3 horas de trânsito. Não, Porque eu trabalhando aqui, morando onde eu morava, era era mais muito ou menos essa longe. distância. Lá eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu estou 3 horas fazendo alguma atividade. Sim, E dependendo da atividade, ela pode ser até mais cansativa. Eu posso estar sim. trabalhando mais. E Então, eu falo que o tempo hoje é né, uma coisa que a gente é muito importante muito na nossa importante. vida, É né? muito. Ativo Você tem valor. É muito um ativo. valor. Aham, Exatamente. exatamente. Então, eu estou fazendo alguma coisa. E isso pode ser. Porque eu poderia estar descansando aqui, e lá eu posso estar fazendo alguma coisa. Então, isso traz essa harmonia de eu estar Sim. próximo de algo que me dá. Prazer, que E te me dá dá um o descanso. descanso. Aham. E eu estou muito próximo de algo que era a minha válvula de escape para descansar. Ai, Lá que eu bom. dou 2 passos, eu estou no meio do mato, eu estou no ar puro, eu estou em volta assim da montanha. Isso realmente para mim faz muita diferença. E em que momento que você percebeu que você precisava de fazer algumas renúncias para ficar, né, para priorizar os seus filhos, para cuidar deles, né, dar atenção especial para eles, assim? Teve um momento que Eu assim, nunca tive muita dificuldade de renunciar em prol das coisas que eu queria fazer. Quando eu engravidei mesmo a minha segunda gestação, eu estava para poder entrar no mestrado. Então, eu não fui fazer o mestrado. você teve Eu que falei escolher, assim, né? eu não tinha o que escolher, eu não ia conseguir conciliar. Não era algo Sim. porque eu não ia deixar de fazer algo, eu poderia ter feito? Poderia, mas eu não queria. Eu falei assim, eu não vou dar conta. Não ia fazer E uma acaba que coisa. você ia ter que parar no meio para Eu você falei assim, eu não vou ganhar. fazer isso porque eu não quero. As minhas gestações, as pessoas são muito diferentes. As minhas são um pouco mais complicadas, eu sinto muito. Então, eu falei, eu já sei como eu sou. Você Então, já tinha tido uma eu falei, experiência, eu né, vou de me gestação. respeitar, eu vou cuidar de Mas mim. é que isso não é todo mundo, sabia que é assim? Eu também, assim, eu sou assim também, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu também, quando eu engravidei, eu estava fazendo psicologia, que era uma coisa que eu amava. Eu sou formada em direito, mas não foi uma coisa que eu me identifiquei. Eu meio que formei, porque quando eu quis parar de fazer o direito, eu já estava, tipo, no 9º período. Meu pai falou, você vai terminar de fazer. Eu já estava no 9º período. Mas assim, trabalhei um tempo com direito, mas não era uma coisa que eu me identificava, né? Que foi o que a Lô falou. E aí me deu na cabeça, eu quero fazer psicologia, eu acho que tem tudo a ver comigo. E realmente tinha, era uma coisa que eu amava fazer, mas eu engravidei do Miguel. E aí eu tive que também me renunciar, tipo, fazer escolhas, né? E eu falei, tá tudo certo. Eu não vou aguentar. A minha faculdade era muito longe do Alphaville e era presencial, não tava em pandemia. Então, assim, eu falei, eu não consigo. Infelizmente, é uma coisa que eu vou ter que ter essa renúncia, né? Mas assim, não me arrependo. E aí eu tive que aprender a ser assim como você é, entendeu? E eu acho que nem todo mundo consegue. É muito Não. importante a gente Mas eu comentar não sobre sei isso, se eu porque. também era assim. Acho que a gente E aprende a ser a minha assim. gestação foi muito complicada também. Eu tive pré-eclâmpsia, um tanto de coisa. Então, É. assim, meio que eu te entendo, assim, Eu também. tive algumas coisas que as pessoas talvez não tiveram, que estavam próximas e não entendiam aquilo. Sim. Então, sim, cada um tem uma forma e Eu falo que absorve cada aquilo. gestação é uma, cada pessoa é uma. Cada um Não, a gente não absorve de pode uma ficar se forma. comparando. É isso Não tem mesmo. Como receita de se bolo comparar. da gravidez. Exatamente. Exatamente. De Até o nada na segundo período vai vida. ser assim, até o segundo. Gente, de nada na vida tem receita de Não, bolo. não tem receita e não adianta também você querer passar a receita para outras E pessoas, às vezes né? você. Porque É isso, porque às vezes você programa uma coisa, eu quero que seja assim, assim, assado. E no meio do caminho desleixa tudo e não vai ser. E você vai ter que lidar com aquilo, né? Da maneira lidar com nova. aquilo e lidar com as frustrações, Exato, que é porque muito importante você saber. eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho dificuldade com isso. Então, a gente reconhecer também as nossas dificuldades. Sim. Eu É o sou uma primeiro pessoa que eu passo. sou um pouco mais controladora, assim, então a gente tem que desapegar de algumas coisas. É,
essas frustrações, trabalhar um pouco mais, eu tenho que trabalhar, por isso que eu falo, gente, é autoconhecimento o tempo todo, não tem como, Sim, eu trabalho isso o tempo todo, porque primeira coisa é você reconhecer o que que é, quais são as minhas dificuldades, os meus erros, aonde que eu erro, para eu poder trabalhar isso melhor, para ser uma pessoa melhor comigo mesma, primeiro, né? sim. Porque eu tenho que cuidar de mim para eu Pra conseguir você cuidar cuidar bem dos do outro. outros. E eu tenho 2 outros que dependem de mim primeiro, até para eu poder cuidar de outros, né, que aí Sim, são as outras exatamente. pessoas também. E é muito complexo, parece simples, mas não é. E só da gente conseguir fazer isso, a gente já está fazendo muita coisa dentro Sim, da nossa vida. com certeza. E é muito bacana isso, a gente conseguir conversar, conseguir falar, e principalmente com pessoas que entendam isso, né, porque às Sim. vezes você conversa e as pessoas não Acha que você tá entendem falando isso. grego, ou, você É. acha, ou acha que você tá exagerando, que você é, sei lá, né? Sendo radical demais. Sim, E essa questão, principalmente das renúncias, isso é um dilema no mundo feminino, né? E aí, você trouxe isso com muita clareza pra gente, né? Eu acredito que tenha sido uma construção das várias Rogérias que passaram aí durante esse período, mas que conselho que você daria para uma mulher que precisou fazer uma renúncia, que se afastou um pouquinho da carreira em prol da família, em prol dos filhos, em prol de buscar uma qualidade de vida melhor e desacelerar um pouco, assim, no trabalho dela? Qual o melhor conselho? Olha, a renúncia, eu acho que a questão de conselho, primeiro, olha com carinho para você, para aquele momento, porque é um momento. Você tem que primeiro aceitar. Aceite que é um, não vai ser para sempre. Então você é precisa uma primeiro fase, né? aceitar, que eu acho que isso já é um grande passo, Com olhar certeza. para aquela situação com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de carinho. Então, se você conseguir fazer isso, você já vai estar fazendo muito, porque você vai tirar um grande peso, vai estar olhando com um pouco mais de leveza para aquela situação e a aceitação, ela te traz, ela tira o peso e vai te trazer essa leveza, vai te trazer, tirar a aflição do seu coração. E com isso você vai conseguir fazer as outras coisas que precisam ser feitas, porque vai passar. Sim. Se é uma gestação, ela vai passar. Se é um filho que está pequeno, ele vai crescer. Se é um curso, ele vai E aí lá acabar. na frente, você vai arrepender de ter feito alguma coisa que às vezes você não queria fazer, porque passa tão rápido E as passa coisas, né? rápido, Passa gente. rápido E demais. tudo passa. Se é um Sim, relacionamento que acabou, vai vai passar o passar, aí você vai encontrar. sofrimento. É, E exatamente. É um outra momento muito coisa bom também, também, que eu acho passa. muito mais importante, não deixe de viver o que precisa ser vivido. Sim. Se é um sofrimento também, viva aquele luto, viva aquele sofrimento que ele precisa Até ser. porque se você não vive o luto ou o sofrimento, às vezes você cria barreiras que não, às vezes você vivendo o luto e tal, você não criaria essas barreiras, né? Para talvez um outro relacionamento ou para uma outra gestação, enfim, para o trabalho, qualquer área da vida, a gente tem que viver, né, o momento, viver o luto, viver as coisas boas, E porque a aceitação, ela passa muito por isso, né? Você aceitar aquele momento, aceitar aquilo que está acontecendo, viver aquilo, e ele vai passar. Ele vai com certeza passar. A gente está sim, aqui, o mundo, né, não acabou, e a hora que passar, você vai falar assim: nossa, foi isso, né? Foi só isso. foi só isso. É. Sofri tanto. E qual que foi a maior lição que a maternidade te deu, assim? Nossa, Tipo, a, sobre mater... valor de a família. maternidade me deu tantas lições, mas assim, Eu acho que a maternidade é uma das coisas que mais dá lição na nossa vida, né? ela, a principal, e eu já falei dela aqui no início, ela me humanizou. Eu acho que foi a principal na minha vida. Eu Mas assim, dá um consegui, exemplo pra eu gente. consegui olhar para as pessoas e principalmente para as mulheres De uma outra forma. de, com muito mais amor, Empatia, com né? empatia. Eu consigo olhar hoje, gente, é impressionante, assim, é de outra forma. Não é que eu olhava de forma dura, não é isso. Eu não tenho nem como explicar É porque isso, às vezes mas é só com a gente passando que a gente consegue é um olhar, compreender. assim, com muito mais cuidado, com muito mais carinho. E
ela me trouxe isso, assim, de uma forma tão forte, mas tão forte, que eu não consigo passar por alguém ou sem estender a mão. É muito forte isso. E isso me trouxe de uma forma tão forte que hoje até um dos trabalhos que eu faço é voltado para isso. Então, assim, é muito forte mesmo. Dentro da maternidade, assim, o que me mais transformou em relação a isso foi isso. Agora, dentro as outras questões, porque tem muitas transformações dentro da maternidade, Sim. eu falo que dentro da minha vida, qual que é o maior desafio da sua vida? Gente, é a maternidade e é a educação. Eu até falo isso, é educação. E hoje em dia, você que tem meninos, né? Você sabe que Nossa, aí o educar desafio ainda meninos é é maior. isso que eu ia É falar. O maior. desafio para educar homens hoje em dia é muito maior do que ser educar meninas, né? Porque homem a gente tem que ensinar realmente tudo, É. porque hoje em dia o mundo é muito Ensinar perigoso. a ser muito... homem, né? Exatamente. A Ensinar a ser responsabilidade de homem, mãe de menino é muito maior. e com as mulheres, né? Sim, E aí a gente passa por exatamente. isso, até essa questão da empatia com as Sim, mulheres. A exato. cuidar, a ter esse cuidado com as Sim, mulheres. e aí já interliga também o casamento, né, que você tem dentro de casa, né, de exemplo para os seus filhos, porque se você tem um casamento onde o cara vai tratar você mal na frente dos seus filhos, vai, sei lá, né, nos piores casos, vai Qualquer bater. exemplo Tem gente que vai ser acontece. reflexo. Vai ser reflexo, porque as crianças, elas pegam os nossos exemplos hoje em dia. Não o que a gente fala, o que a gente fala, pouco importa. Ela vai pegar os exemplos que a gente tá dando pra ela dentro de casa, Por né? isso que ela Então, repete muitos é comportamentos que a muito gente tem. repetitivo E os reproduz comportamentos. mesmo. É Vê, mesmo. às E assim, o vezes- Miguel, com 1 ano e meio, eu já vejo o quanto ele reproduz o que ele vê em casa. Então, é muito isso. E é Mãe com de tudo, a menino. gente é com Sim, roupa, tudo. quer colocar a mesma roupa, é o jeito de andar, é o jeito de falar. O Miguel, meu pai, ele é mais velho, e aí ele anda com a mão pra trás, assim. E o Miguel agora ele deu pra andar assim, porque normalmente a gente viaja muito eu e Marcelo, e ele fica lá em casa com a babá, mas o meu pai e minha mãe sempre estão lá, ou minha sogra, mas a maioria é meu pai e minha mãe. E aí meu pai anda assim em casa e tal. O Miguel começou a andar assim. Aí eu tô olhando pra ele tá andando igual um senhor. Eu falei, gente, que Mas é é o maior incrível. exemplo, que é quem tá lá dentro de casa com Sim. eles, não Isso, o tem meu jeito. filho mais novo também, ele colocou uma camisa de botãozinho, de manga comprida, e falou que ia trabalhar igual o pai dele, enfiou pra dentro da calça, jeans, Ai, gente, eu não e ficou o aguento. dia inteiro assim. Eu falei assim, que isso? Calor Eu de falei assim, 90 graus, o menino lá. Não, eu quero trabalhar O pai dele igual faz meu o quê? pai. Qual que é a profissão dele? Ele trabalha com relação comunidade, que é um trabalho voltado para conflitos, mediação de conflitos. Legal. É voltado também para essa questão de mediação. É bacana também. E essa questão que a gente falou do exemplo, do marido, de você ter ido morar para o interior, ele já era de lá e você se identificou. Quais pilares que você considera essenciais para ter um relacionamento saudável? Você acredita que é a sua postura, a sua atitude mesmo de ter escolhido dar uma chance de viver lá no interior, colaborou com isso? O que você considera assim? Que é claro que o relacionamento é um aprendizado, não é fácil, não vão ter dias 100% perfeitos, nós vamos falhar, nós vamos ter falha de comunicação, às vezes um vai ficar meio esquisito com o outro, tá tudo bem, é normal da E, convivência. gente, quando vocês verem alguém que fala que o relacionamento é perfeito, vocês fogem, tá? Porque não existe, Desconfia. não. Você pode desconfiar, porque não existe. É só no Instagram e olhe E lá. olhe lá. O que você considera assim de pilar para construir um relacionamento saudável? Perfeito não existe, mas saudável. A gente falou assim, questão do equilíbrio, né? Da harmonia. Mas a questão do caráter e do respeito, porque se a pessoa tem caráter, isso vai muito dos valores dela. Sim. Então, os valores você leva para dentro de casa. Então, se ela tem valor que ela traz do berço dela, ela vai refletir isso dentro da casa. Uhum. E se ela vai refletir isso dentro da casa, ela vai refletir dentro do relacionamento. Então, vai passar pelos valores. Eu acho que é o primordial. Sim. Que vai trazer o respeito, vai trazer o carinho, A vai trazer a lealdade. lealdade. Então, isso, para mim, é o primordial. O que vem antes. O que vem de berço. Então, passa para mim, é muito mais profundo o que vem antes, dentro do caráter, do que a pessoa apresenta, dentro do que está... Do interno mesmo. do que externa, né? Do interno e do Do que que você vai faz. fazer, exatamente. Mas dentro do relacionamento, é o que a gente falou aqui.
tá mais dentro dos exemplos, né? Do que a gente faz ali no dia a dia. Então, o respeito, o comprometimento, o carinho, a lealdade, é o que acho que todo mundo quer para ter um relacionamento sadio, saudável, a comunicação clara, é o que Eu predomina. vejo muito hoje em dia os relacionamentos acabando por falta de comunicação, é o que você tá falando. A pessoa não tem paciência de chegar e conversar. Lógico que não precisa ser na hora ali que tá todo mundo nervoso e tal. Mas assim, tem que ter a comunicação. Porque senão vai virando uma bola de neve. E aí lá na frente, ó, bum, Explode. vai explodir. Por quê? Faltou comunicação. Às vezes a pessoa não Uma Mas coisa a quer assim, comunicação é uma simples. coisa simples, mas Exato. Mas o que é simples, complexa ao mesmo tempo. porque o simples precisa ser dito. Sim. O óbvio Precisa precisa ser ser dito. E parece que não, mas precisa. Sim. Precisa. Ah, eu quero isso. Mas precisa falar que eu quero isso, porque a outra pessoa não é obrigada a A adivinhar o saber, que não você tem bola quer. de cristal. Ah, mas eu Exatamente. gostaria que soubesse. Então fala, dá Ah, eu sinais, gostaria que me desse mostra. tal presente. Gente, Porque você mostra, ninguém é então. obrigado. A Você não nascer sabem. adivinha. Então, se eu não adivinho, por que a outra pessoa adivinha? Sim. Ah, mas eu gostaria. Tá, às vezes a outra pessoa também gostaria. Então, assim, vamos ter mais Alinhar as clareza. expectativas, Vamos né? alinhar as expectativas. Lá em porque- casa a gente tem muitas expectativas alinhadas, assim, pra dar certo mesmo. A gente quer fazer dar certo, a gente tem que alinhar, igual você tá falando, tem que se comunicar bem, tem que se alinhar. E a gente sempre, desde o início, é tudo muito alinhado lá em casa. Então, quando a gente decidiu que a gente queria, né, ter um filho e tal, foi muito bem alinhado antes. Tudo lá em casa é muito bem alinhado. E isso funciona muito bem. Eu sempre falo, gente, alinhem as coisas. Não tenham vergonha de falar o que vocês. Que eu tenho casais próximos a mim que tem vergonha de falar com o outro o que quer. Tem medo, às vezes, de falar. E não vai dar certo um relacionamento assim. Tipo, pode até dar, mas daquele jeito, muito cheio de Aí complicações. passa pela questão da comunicação e a questão, sim, mais interna também, né? Sim. Que aí tem que trabalhar os fantasmas Exatamente. internos, né? E Porque, o autoconhecimento. gente, você aí tem a medo gente de falar. volta em tudo que a gente conversou Porque aqui. se você tem medo de falar com a pessoa que tá ali dormindo com você do seu lado, mãe ou pai do seu filho, não faz sentido. E às vezes nem é só medo também, às vezes é preguiça de se indispor. Ficou Também. incomodado com algo, mas olha pra pessoa e fala: ai, tô cansada, trabalhei o dia inteiro. Realmente eu vou comprar essa briga, vou aqui falar o que me incomodou e a gente vai começar a discutir. E acaba falando: ah, vou deixar pra lá. E esse deixar pra lá, você vai criando a bagagem, enchendo a mochila de Sim. insatisfação, até que uma hora que ela vai ficar muito pesada, você não vai conseguir carregar mais e vai virar uma briguinha que poderia ter sido resolvida ali com clareza, com conversa, vai virar aquele monstro, aquele fantasma, e aí vai virar um brigão, vai virar todo Mas ali aí um nós conflito. temos que saber qual que é a trava emocional que leva Isso. a isso. Exato. Porque tudo é uma trava. Qual que é o problema que nós tivemos? Isso passa muito pela nossa maturidade, isso passa Mas muito às pelo vezes a nosso pessoa não autoconhecimento. quer, sabia, fazer? Ter esse não- autoconhecimento ou querer trabalhar aquela trava Ela não quer. de vida. E aí Ela não acaba quer enfrentar, né? Exato, Ela não não quer quer enfrentar enfrentar. os problemas. Tem muita gente que tem medo de enfrentar os problemas, É né? só viver num looping no automático e não para pra pensar. O estoicismo fala muito isso. Eu adoro estudar sobre o estoicismo em si, que as pessoas vivem tão no automático pra ser prático, pra só Pra sobreviver não ter aos dor de dias, cabeça, e que né? não para pra pensar, pra falar por que eu tô agindo assim, por que eu tô nesse ciclo, que eu não tô fazendo realmente o que deve ser feito ou o que é importante pra aquele momento. Você tá tão acostumado naquela rotina ali, tudo igual, todo dia, tem que dar tempo, correria, mil coisas pra fazer, que você não tem clareza. Então, às vezes, um momentinho que você poderia parar 5 minutos pra conversar com seu marido, pra falar, olha, vamos resolver isso, ou refletir sobre alguma coisa da sua vida, falar, não tenho nem tempo pra isso. E aí vai virando uma bola de neve que você não vai Trazer suportar. dor, né, pro seu cérebro. E vocês já Então, perceberam? passa por questões sintomáticas, Aham. então é bem complexo. E vocês já perceberam quanto que as pessoas gostam de apontar o dedo pra outra, em vez de, tipo assim, apontar pra ela mesma primeiro? Que às vezes beleza, ninguém é perfeito, todo mundo tem problema. E aí você tá apontando o dedo pra outra, mas você já parou pra apontar pra você mesmo, pra pensar o que talvez você poderia mudar, o que você poderia evoluir pra melhorar também? Vocês já perceberam? Eu conheço várias pessoas assim, e eu fico assim, sério, queria muito que elas evoluíssem assim, Um dedo apontado pro outro tem 4 quadra, apontados. 4 exatamente. apontados para você mesmo. Então,
É apontar o isso dedo mesmo. pro outro é mais para você. Diz muito mais sobre você do que do outro, né? Então, falar dos outros é um grande erro aí. E além dessa busca pelo autoconhecimento, que é algo que fica claro pra gente que é Sim, bem presente em você, está sempre buscando se conhecer, entender o motivo das coisas, isso é o muito que legal. te levou a agir dessa forma, ou ter passado por um tal momento, o que você gosta de fazer para se reconectar consigo mesmo, para recarregar as suas energias? Bom, eu gosto, tô precisando voltar. Tô do lado aqui de uma pessoa que eu não posso nem falar isso. Né? Que é o trekking, gente. Eu adoro, adoro mesmo. É algo assim que me leva. A Sim, loucuras. eu era bem ativa, bem mais. E lá em Ouro Preto é tão propício para isso? Mas eu tô precisando voltar mais. Precisando colocar mais em prática. E aqui, sobre isso também, de recarregar energia, entra também, eu vejo que você tá um mulherão aí, né? Um corpão. E lancei o desafio do MQP, gente. Inclusive, até falei no Instagram aí, quem me acompanha viu. É importante, né? Cuidar da saúde, até pra gente viver né, o dia a dia melhor. Você cuida muito da sua saúde, do seu corpo físico? Você Eu, pratica alguma atividade física diariamente? eu gosto. Aqui em Belo Horizonte, eu tinha muito mais atividade do que eu tenho lá por falta de oportunidade do que eu fazia aqui. Porque eu Sim, gosto muito de dançar, lá não tem os locais, né, de dança, sim. porque lá não tem. O local que eu moro não tem. Então aqui eu fazia aula de dança, lá eu faço mais musculação, eu faço corrida. Então assim, lá eu fico um pouco mais limitada, mas eu não deixo de fazer as coisas que eu faço Sim. para manter a atividade. Uhum. Lá, igual eu falei, tem o trekking, as coisas que eu gosto, mas estou precisando voltar porque eu realmente gosto de fazer isso. Eu sempre gostei muito de andar, de caminhar, de subir, de Subir descer. montanhas, descer Eu montanhas, sempre gostei mesmo. cachoeiras. Eu dei a volta em Ilha Grande, assim, foi um grande marco da minha vida, assim, foi muito bom. Foi algo que eu fiz, que eu desbravei eu, mais duas mulheres, assim, foi muito legal. Nossa, é muito bonito. Foi algo maravilhoso. Nós três, só as mulheres, assim, foi E bem legal. acampava nesse meio do caminho? Acampando, foram Ah, não. 6 dias, assim. Nossa, Não, isso aí pra mim aí não já é dá, um não. nível mais É hard isso acima aí. do que eu Eu aguentaria. tô... Foi bem legal. Ah, tá. Outra corre 70 quilômetros, Tá tá falando que falando não isso. Não, aguenta. mas acampar, você ficar 6 dias andando com a barraca nas costas, sua Legendários, comida, a que Ru. isso? Foi quase um Legendários mesmo. Legendários Mas mulheres. sempre que eu posso, eu gosto. Não, então se tivesse um Legendários, ela faria, de Eu mulheres. perguntei Com quando os certeza. meninos Com certeza, a cara da começaram a fazer. Rogéria. Eu falei assim, gente, não tem pra mulher, não, só tem pra homem mesmo. Aí o Renan, que tava, né? Eu falei assim, Sim, não, ele... só tem pra homens. Eu falei, que pena. Ou isso é sacanagem, né? Porque eu conheço várias mulheres que têm super vontade. Eu, Eu teria. Marcela, não é pra mim. Não, tipo, acho lindo e Eu tal, mas teria não e consigo, não aguento. Eu carregaria sou a Lou fresca também, que mesmo. ela Eu ia. iria, eu tô Não, falando a mas Lou eu iria. A Lou Sim. iria, sim, com certeza. Eu, porque sou mais fresca, assim, eu não gosto muito de mata, essas coisas assim. Adoraria Bicho. ver você montando sua própria barraca. Eu não ia conseguir, minha filha. Eu ia dormir na lama, As porque. barracas hoje, só você joga ela assim, ela monta, tá? É, Então, isso é verdade. nós, inclusive, compramos uma barraca de teto. Eu tenho lá, é muito propício para isso. A gente tem Jeep, e a É? gente Ai, que faz legal. passeio de Jeep. A gente tem uma barraca de teto. Tá vendo? Barraca de teto é mais interessante, É. ó. Você precisa ficar no chão. E seus filhos curtem também essa vibe de acampar, de Exemplo, natureza? né, minha filha? Eu ia Dentro de falar, vai casa. muito do exemplo, né? Lá tem muita trilha de Jeep, aí o pessoal faz, aí vão fazer trilha. Aí é os primeiros que estão lá na porta já querendo fazer. Eu acho incrível, porque eu sou zero aventureira e o Marcelo, então, piorou. Ele é pior que eu. Eu ainda acho que eu sou mais aventureira que ele. Então, o Miguel, eu fico olhando e falando, Ah, nossa, quem coitado, vai solta ter que de. ser os tios mesmo. Fica a dica aí. Mas eu fico vendo, por exemplo, como exemplo a raça, né? Os nossos vizinhos da casa da frente, eles são super assim também, super. E gosta de andar de bike. Lá tem muita trilha de bike, Tem. né? Lá no Alphaville. E a galera gosta muito de andar. E eles são assim. Ou eles têm uns menininhos, velho, da idade de Miguel, uns tico de menino que anda de bike, assim, desesperada. atrás. Aham. Eu fico tipo assim, meu Deus. Aí eu falo com a Gi, né? Que é minha vizinha. Eu falo, Gi, quando o Miguel tiver idade, pelo amor de Deus, bota ele aí, ó, com os seus meninos. Porque aqui em casa ele não vai ter isso, Meu não. marido fez uma pista de bike para os meninos lá. Ai, que Foi incrível. bem legal, assim. Eles fazem os
esses movimentos radicais. Então, assim, vai Tipo... caminhando, né? Então, a E gente não é anda muito de bike, mas eles ficam lá dando Sim. a volta. E é muito aos poucos também, né, que a gente vai. Igual a Lou não correu 70 quilômetros aí à toa, né? Ela foi começando aos poucos. Foi um Mas eu pouquinho a acho que a cada dia. atividade física, aquilo da gente, né, cuidar do corpo, cuidar da mente, que uma coisa está conectada à outra, assim, não é balela, né, gente? não é- Precisa mesmo, a gente Aham. precisa cuidar. Sim. E eu que sofri essa questão da depressão, já tem muitos anos e tal, mas eu vigio o tempo todo, porque eu nunca achei que eu ia ter uma depressão. Aí que você tem que ficar mais alerta, né? Eu achava que isso nem existia. Que era Sim. tipo conversa fiada. Bobeira, Sim, isso é bobeira. A pessoa é só ali, cuidar, tomar um remédio, ela melhora. E eu vigio o tempo todo, porque eu não quero quer voltar voltar para pra aquele estaca. estágio, porque é muito ruim, é muito triste, assim, é muito complicado você estar ali naquele... E a atividade física foi algo que me tirou de medicação, que me tirou É tão legal daquele... você falar isso, porque às vezes tem muita gente que tá ouvindo a gente ou assistindo que tá passando por esse momento, né? E você, com propriedade, você consegue falar com elas que é possível, E não foi atividade física, não, foi caminhar na Lagoa da Pampulha, que era o que eu Tomar um adorava. ar fresco na vida. E eu sempre gostei muito de ir pra Lagoa. Eu vejo a Lô posta todos os Sim, dias ela lá, vai lá de todo madrugada. dia, 24 horas ela tá lá. A Lô sumiu. Lô corria de um Pode lado e procurar ela eu na corria Lagoa, do que ela vai outro tá lá. lado, do lado de cá. E eu andava e corria sempre ali na Lagoa, então foi algo que me tirou da medicação. E aquilo ali, pra mim, era maravilhoso. Eu não deixava de fazer. E que mais, além da atividade física, que te tirou, assim, vamos dizer, eu do fundo do fazia poço? dentro daquela época, né? Hoje eu faço outras coisas, mas eu continuei fazendo. A meditação foi algo assim que foi muito bom também. E que hoje também eu faço. O yoga. Então, assim, eu fui me reconectando com as coisas que Aos poucos me Fazia dava também, né? satisfação também. Que eu gosto. E a dança, que eu sempre gostei muito de dançar. Então, era algo que me Dança dava prazer. normal ou algum... Qualquer dança. Sempre gostei Dança de fazer do tudo. ventre. Dança do ventre, era jazz, Axé, era... fit dance. Tudo. Zumba. Vamos dançar? Vamos dançar. Vamos dançar. Tanto é que os meus partos foram normais. Ah, é? E o último eu falei assim, vamos dançar funk até o chão. Vamos, porque eu quero ter parto normal, então vamos dançar. Vamos dançar E o que deu tiver que certo dançar aí, e ó. deu certo. Então, E é real isso, eu vejo É. vários rios de pessoas que querem ter o parto normal dançando lá, um Tem que funkão dançar até até o chão. porque ajuda, né, a abrir a pelve ali. Então, A atividade física é muito isso, é uma válvula de escape, mas eu acho que Sim. o mais importante não é a pessoa falar, tô passando por um problema, por uma questão, às vezes até uma depressão, tenho que fazer uma atividade para me curar, a Rogéria correu, vou ter que correr. Não, tem muitas atividades, você tem que encontrar uma que realmente te dê prazer, senão ela passa de ser algo que vai te trazer ali um prazer para ser um sacrifício, e aí você Sim. não vai gostar e não vai conseguir ter uma Uma regularidade. constância. E desfrutar de todos os prazeres que uma atividade regular te traz. Não só Sim. físicos, mas como mentais. Gente, é super minha válvula de escape. Eu fico também. muito cansada. mas Às vezes eu tô muito cansada. acompanhamento médico também, tá, gente? Vamos ser responsáveis Sim, aqui, com tá? Eu certeza. tive acompanhamento médico durante muito tempo. E é algo assim, eu falei, eu não quero ficar dependente disso, o que mais que eu posso fazer? Então, além disso, porque nem São sempre várias sempre coisas os que médicos se integram, né? te indicam isso, não são todos também que vão trazendo esses paliativos. E eu falei, o que mais que eu posso fazer? Então, que às eu vezes mesmo fui buscando essas questões, me reconectei também. Algo também que fez muita diferença na minha vida foi me reconectar com o divino, com Deus, trazer algo que para mim foi muito forte. Sim. Então, isso também fez muita diferença na minha vida, porque naquele momento, quando você está nessa fase, você pensa coisas assim, que você não quer pensar, que você não quer estar ali, e você se culpa muito. Então, por que você está ali? Por que você está pensando aquilo? Aí você tem que trazer isso de novo para o seu coração, né? Você Pra tem que ir acalmar. reconstruindo Então, as coisas aos poucos. Então, isso faz muita também. diferença. Só que não é do dia para a noite. Então, você Tem vai que ter ter fazer. paciência, tem que ter Tão forte isso, persistência. mas tão forte isso, que quando eu fico muito tempo sem fazer atividade física, eu fico mais irritada.
agitada, eu fico Eu mais... sou assim. É assim, eu falo, o que tá acontecendo? Aí eu vejo, nossa, eu parei de beber água e de fazer atividade física. Eu São também duas sou assim. coisas que é E impressionante. tem umas 2 semanas que eu tava passando por um problema de saúde. E aí, tipo assim, a gente foi fazer os exames e tal. E aí deu tudo certo. No final, eu descobri o que eu tinha. E aí, das coisas que causam isso é, tipo assim, uma atividade física muito intensa. E aí aquilo me desesperou, porque eu falei, meu Deus, eu amo malhar. Tipo assim, eu não quero ficar sem malhar. E aí ontem o Marcelo chegou pra mim e falou assim, ele tá em Angra, né? Ele foi pra lá hoje, ontem, e aí ele falou comigo, Mo, só pra você sair do pico do que você tá passando, fica sem academia até segunda. Ele falou isso comigo ontem, de manhã, no WhatsApp. E aí eu falei, e aí ele veio gravar o podcast, eu falei, não, tudo bem, vou ficar e tal. Só que aquilo ficou matutando na minha cabeça. E eu falei, velho, eu não posso ficar. Porque é uma coisa que é a minha válvula de escape, é uma coisa que me faz bem. E eu não vou ficar, não quero ficar. E aí ele chegou lá em casa pra pegar as coisas dele pra ele ir pra Angra. Eu falei, Mo, não consigo, eu não vou ficar. Eu surtei só de você ter pedido. Ele falou, não, mas não é pra você ficar, tipo, pra sempre. É só pra você sair do pico do que você tá passando e na segunda você volta. Eu falei, não, mas pra eu sair do pico do que eu tô passando, eu preciso fazer o meu exercício. Porque eu cheguei numa fase que, tipo assim, se eu não faço, eu não vivo o meu dia bem, sabia? E aí hoje, eu falei com ele, olha, eu vou porque eu tenho podcast pra gravar, eu quero estar bem comigo mesma pra eu fazer o que eu sei fazer. E aí eu fui e foi tão bom. E, tipo assim, sabe? Não Foi precisa ser na mesma intensidade. exato, não Dá foi uma na mesma intensidade diminuída. que eu faço normalmente, mas eu fui e foi tão bom, sabe? Que eu falei, nossa, Que bom que eu fui. que bom que eu fui. Exato. Exato, no final você chega e fala, nossa, que bom que eu fui. Nunca Né? me arrependi de ter treinado. Eu Aham. escuto muito isso. Às vezes a gente tá com muita preguiça, eu acordo muito cedo, 4:30 da manhã. E Não, hoje mesmo eu essa tava morta. E aí 4:30 o da manhã. despertador tocou, eu falei, meu Deus, e eu não tô motivada todo dia, nem a pau. Eu tava muito cansada. Ontem eu fui dormir tarde, saí aqui do escritório tarde. E aí o despertador tocou, eu falei, nossa, meu Deus, eu tenho 15 quilômetros hoje pra correr antes de trabalhar, eu tô muito cansada, acho que eu não vou. Aí eu dormi 2 minutos, Deu falei, aquela vou soneca. sim, já levantei, já fui lavar o rosto. E assim, no final eu falei, que bom que eu vim. Eu consegui refletir, pensar minha cabeça quando eu tô correndo, parece que some todos os Turbo. barulhos do mundo, todos os problemas e fica leve, eu consigo pensar com clareza nas coisas que no dia a dia eu não paro, não tenho tempo para parar e refletir com clareza exatamente o que eu preciso fazer, e na corrida eu tenho esse momentinho. Então, e se eu não tivesse ido, sabe? Eu ia estar bem mais estressada hoje, eu não ia conseguir render da Tem forma a que eu playlist gostaria. duvidosa Tem a da playlist Lona. que dá um Eu tchan. adoro maratonar os podcasts. Eu também, é um momento que eu tiro Nossa, eu pra, adoro. tipo assim, o aeróbico, né? Uma coisa que eu gosto muito de musculação e tal, mas o aeróbico pra mim pega. Não é uma coisa que eu sinto prazer de fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. E aí, o que me tira essa tensão do aeróbico é É o o podcast, que passa sabia? rápido, né? Porque parece que, tipo assim, quando você viu, você já tem 30, 40 minutos que você tá fazendo ali, você já fez o seu do dia, sabe? Seu 1% do dia. E eu escuto muito podcast, eu gosto de ouvir muito. Eu não sei se vocês conhecem, mas o André Fernandes, podcast do André Fernandes, Thiago Brunet, eu adoro. E até os podcasts, até do MQP mesmo, eu escuto os nossos podcasts para eu, sabe, ver o que eu preciso melhorar. E escutar a história do outro é muito legal também, para você mudar coisas às vezes A gente que. aprende muito. Exatamente. É Eu um falo com a Lou insight que que esse você tem momento ali. aqui, exato. Eu falo que esse momento aqui que a gente tem com vocês, né, a gente aprende muito, a gente pega muito aprendizado de coisas que a gente às vezes nem imaginava. E igual eu recebo vários feedbacks de gente falando, nossa, você me ajudou muito nisso e tal, mas vocês me ajudam muito. Vocês, pra eu estar aqui onde eu tô, eu precisei muito da ajuda de vocês, do incentivo de Uma troca, vocês. né? Exato, é uma Uma troca de troca. E eu acho que experiência. tudo na vida é isso, sabe? É essa troca, assim. Porque ao É mesmo uma tempo. troca construtiva. Exato, exatamente. E eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e fizesse um insight, assim, sabe? Alguma frase que te tocou e que você quer passar para essas mulheres que estão assistindo a gente. Uma mensagem positiva de poder, assim, sabe? Mulheres lindas e maravilhosas. Se acolham e se aceitem. Sejam felizes, se amem. Beijo.
E pra gente finalizar, o que que significa? Eu sempre faço essa pergunta pra todas e é engraçado que cada uma responde uma coisa e é uma coisa que a gente pega pra gente, E né, toda, Lô? toda resposta eu falo, nossa, essa foi muito boa, foi a melhor eu até também. agora. Vamos ver. Pra você, o que é prosperidade? Prosperidade, para mim, é renovação. Para mim, prosperidade é estar onde eu estou hoje, porque aqui é onde eu consigo sentir realmente o que eu vou falar que está principalmente dentro do MQP, porque mulheres que estão escutando aqui, gente, assistam MQP Cast e participem, inclusive, porque prosperar é isso aqui que a gente está vivendo, é essa troca, é esse amor, é esse convívio aqui. E prosperar é isso que a gente faz aqui. Sim. Essa empatia, né? Essa Da gente empatia. conseguir Eu se falo, enxergar na vida do outro também. Vários casos que você contou aqui que eu me enxerguei, alguns casos que eu contei, a Lou pode se enxergar. E essa ajuda, essa troca mútua entre mulheres, né? eu entendo muito dessa questão da prosperidade, muito mais em estar na comunidade, no conjunto, do que no individual. Sim. Então, eu não consigo ver assim, prosperidade na minha vida, é aquilo que eu conquistei, é aquilo que eu vi, que eu vou conseguir. Eu não consigo ver como uma coisa assim. Então, a prosperidade, para mim, ela vai muito além. Ela Sim. vai muito mais nisso aqui que a gente está construindo, nisso que a gente está vivenciando, do que talvez em algumas coisas que a gente escuta de forma mais individual. Então, prosperar, para mim, é que vocês fazem. Essa Ai, união, bom. essa troca de experiência. Fico muito E é o que a gente feliz. busca aqui. Muito Sim, obrigada, é viu? isso mesmo. Bom, muito obrigada, Rogéria. Foi ótimo ter você aqui. O seu papo com a gente foi muito Obrigada. importante para muitas mulheres também, que às vezes estão passando pelo momento que você passou. E eu tenho certeza que você ajudou ali, tira um insight, uma frasezinha que você falou, ajuda muitas dessas mulheres. E muito obrigada, foi um prazer ter ótimo. você. Obrigada, Lu, E como que o obrigada. pessoal te acha no Instagram? Rogéria Labanca, advogada. A gente vai colocar ali embaixo. Descrição. Sigam, ela é maravilhosa. Obrigada. E muito obrigada, gente, por ter assistido mais um episódio. Foi incrível. Depois vocês comentem aqui o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo. Tchau, Beijinhos. tchau.